E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Fala, turma. Beleza? Bom, é o seguinte. Na aula anterior, né, nós falamos sobre metabolismo energético. E agora eu vou falar para vocês dos dois primeiros processos da utilização do ATP. Né? O primeiro processo, na verdade, eu vou só dizer o que é o ciclo do ATP, e aí eu vou entrar no mais simples deles, que é o ATP-CP. Então, pegue um caderno, pegue alguma coisa para fazer anotação, que vai ser interessante essa aula para a gente dar continuidade nos próximos sistemas, nas próximas vias de energia. Tá legal? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela mais uma vez. Ok. Beleza. Seguinte. ATP. Opa, peraí. Ah, não estou usando fone de ouvido. Oh. Maravilha. Vamos lá. Vou fechar minha câmera e aí eu vou direto para a tela de apresentação. Bom, como nós dissemos na aula anterior, ATP é o significado de uma molécula que está contida tanto no citoplasma quanto dentro das mitocôndrias, tá? É uma molécula constituída de adenosina trifosfato, tá? Vamos lá. ATP é uma molécula que funciona como uma moeda, né? A gente pensa e fala como moeda energética, porque sempre que nós precisarmos de algum tipo de reserva de molécula de energia para quebrar uma molécula para gerar energia, a gente pensa nela como ATP, porque vão haver processos dentro de todo o nosso metabolismo que a gente vai precisar de reservas e vai ter um momento que a gente vai construir essas reservas, tá? Então, sempre a gente vai chamar o ATP, né, de um modo mais simples, como uma moeda energética dentro do nosso organismo, tá? Então, é uma molécula que funciona como moeda e fonte de energia para a realização da maioria dos processos celulares quando reage com a água. Nesse caso, a hidrólise. A maioria das reações, quando a gente tem aqui no final ASE ou ISE, dentro de um processo bioquímico, a gente está falando de uma quebra, a gente está falando de um momento em que a gente desmembra ou a gente destaca os átomos dessa molécula, e nesse caso a gente está falando de um sistema de catabolismo para se gerar energia, tá? Uma ação altamente exorgônica. Então, a água, quando ela está nesse meio do ATP, se a gente precisar dessa fonte de energia do ATP, óbvio, então a gente vai estar passando por uma hidrólise, ou seja, uma quebra de alguma molécula ou substância, através de um ciclo juntamente da água, do H2O. Formando assim, ou sobrando nesse processo, um fosfato inorgânico, né? Eu coloquei com pH para vocês entenderem que esse fósforo aqui, ele tem o símbolo de P, né? Então, seria fosfato inorgânico, tá? E ADP. Então, ADP, como eu já disse antes, é uma adenosina de 2 fosfatos. Então, existe um grupamento de adenina, um outro agrupamento de carboidrato, que é uma pentose, né? Então, a gente tem uma adenina, uma pentose e tem um grupamento de 3 fosfatos. Se tiver 3 fosfatos, uma adenina e uma ribose, ou uma pentose ali no caso, a gente está falando aí de uma adenosina trifosfato. Quando você junta adenina com a pentose, aquele carboidrato mais simples, são 5 carboidratos, são 5 moléculas de açúcares, são 5 átomos de açúcar, o que acontece?
a gente forma uma adenosina. Só que essa adenosina ela precisa se unir, né? Pelo seu número de elétrons, ela precisa se unir a um fosfato, ou dois, ou três. Se ela estiver unida com três fosfatos, ela será trifosfato. Com dois fosfatos, difosfato, e se tiver um fosfato apenas, monofosfato. Então, quando você rompe essa união, você rompe esse trifosfato, você rompe essa união dos fosfatos, esse 1-fosfato, ele vai ficar novamente livre dentro do citoplasma, dentro ali da célula, e aí a gente vai ter um ATP agora também ali no citoplasma ou no citosol. Esse ADP vai ficar livre para poder ser reutilizado novamente em um outro processo ou até no mesmo processo. Então, é altamente exorgônica, pois libera energia. E o ATP, como fonte inicial de energia para um exercício ou para uma atividade que demanda alta performance, muita energia ou muita força num pequeno espaço de tempo, a gente só tem ele como reserva de energia por cerca de 1 ou 2 segundos, né? Então, esse 1 ou 2 segundos com alta intensidade, a gente pode dizer, por exemplo, que seria um corte no vôlei, quando a gente levanta a bola e dá um corte. A gente pode dizer que seria uma rebatida no beisebol. Poderia ser também um salto do bloqueio do vôlei, um salto, por exemplo, para uma piscina. Pode ser um soco, pode ser um arremesso da bola de basquete. Então, se o esforço que você quer fazer for de alta potência, ou seja, velocidade vezes tempo, né? Se você quiser usar força, muita força, em pouco espaço de tempo e com muita velocidade, você vai precisar utilizar dessa primeira fonte, que é a fonte mais básica que tem, que está disponível no nosso corpo, que é o ATP. Então, como tinha dito antes aqui para vocês, nós temos aqui, ó, uma adenina, tá? A gente tem uma adenina desse lado aqui. Nós temos aqui embaixo uma pentose, né? Ou a gente chama de ribose. É uma ribose porque são 5 açúcares aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é uma pentose, uma ribose no caso, e 3 grupamentos fosfato, ó, fósforo mais 4 oxigênios, fósforo 4 oxigênios, fósforo 4 oxigênios. Então, 1P, 2P, 3P. Se tiver 3 P's, serão trifosfato. Se tiver apenas 2 fosfatos, então será difosfato. Se tiver só um e todo esse grupamento, então será adenosina monofosfato. Se tiver duas, difosfato. Se tiver três, trifosfato. Aqui, nesse exemplo que eu mostro para vocês, é parte desse ciclo do ATP. Então, a gente tem aqui a adenina, a ribose e o trifosfato, as ligações de fosfato. Então, nós temos aqui em cima um ATP. Quando a gente precisa utilizar da energia, eu preciso dar um soco, eu preciso pular um muro, eu preciso sair correndo assim, escalar uma árvore porque está vindo um leão para me atacar. O que acontece? Eu preciso de uma baita de uma energia com rápida reserva de energia que eu devo ter no meu corpo para conseguir aplicar essa baita de uma força no menor tempo possível, seja para eu sobreviver, seja para eu ter uma alta performance. Então, a energia disponível para o trabalho celular e para a síntese química. A separação desse composto aqui, ó, desse grupamento de fosfato, a separação desse fosfato aqui de um fosfato vai gerar energia. A ruptura dessa molécula é isso que gera energia, tá? Então, quando a gente falou na aula anterior sobre o metabolismo energético, a gente tinha ali no metabolismo energético várias fontes de energias que a gente pode gerar, né? A gente tem, no geral, em termodinâmica, que é o estudo dos tipos de energia, a gente tem a energia, né, por forma de calor, né, que é a energia por forma de trabalho, e no mundo da energética, a energética com o mundo biológico,
a gente chama de bioenergética, tá? Então, a gente gera energia mecânica, a gente gera... A energia mecânica é a energia dos movimentos. A energia térmica é a energia dos calores, né? Quando a gente tem a calorimetria. A energia elétrica, né, é quando a gente tem potencial elétrico, que nós também temos a condução elétrica dentro dos nossos neurônios, dentro das nossas partes que são neurais do nosso corpo. Nós temos também a energia química, né, que são dos componentes de átomos, de elétrons, prótons, nêutrons, e tem também a energia nuclear, né, que a gente não consegue fazer isso ainda, mas quando os cientistas fazem a desintegração de um núcleo de átomos, eles geram bombas, nesse caso, eles geram potenciais catastróficos com a desintegração de núcleos de átomos, né? Então, voltando aqui para o que a gente estava dizendo, a energia disponível para o trabalho celular e para a síntese química, assim que a gente rompe esse grupamento fosfato, o que acontece? A gente gera energia, tá? Então, olhando aqui para baixo, ó, a gente tem a adenina, a ribose. Quando a gente rompe o grupamento fosfato, a gente tem então aqui um ADP. A gente tem um ADP porque se não está junto esse grupamento fosfato, ele só tem dois grupos fosfato, ó, P4, né, 4 oxigênios, a ribose e a adenina, então a adenosina difosfato. Quando a gente rompe, a gente gera energia e para recomeçar esse sistema novamente, a gente precisa que entre alimento para formar um novo ATP, para a gente ter como reserva, né, de energia, e quando a gente precisar, a gente utiliza essa energia. A gente vai poder utilizar essa energia de alguma maneira, seja para um processo metabólico interno, ou seja para uma recuperação ativa dentro de qualquer processo que o nosso corpo estiver sofrendo, tá? Então, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Então, um nucleotídeo é um conjunto formado pela associação de 3 moléculas. Uma base nitrogenada, nesse caso a adenina, um grupamento de 3 fosfatos, como vocês viram ali, para cada fósforo que a gente tem 4 oxigênios acoplados. E um glicídio, ou seja, um tipo de açúcar do grupo das pentoses. Pentoses porque serão 5 carbonos, né, nesse grupamento, nesse glicídio. Aqui a gente está falando de um monossacarídeo ou um glicídio simples, no caso, a ribose. Então, a adenosina trifosfato, a gente consegue ver aqui 10 átomos de carbono, 16 átomos de hidrogênio, 5 de nitrogênio, 13 de oxigênio e 3 de fósforo. Vamos lá. A função do ATP. A gente sabe que o ATP é a nossa principal fonte de energia, né? Vamos falar assim, sempre que nós precisarmos utilizar de algum tipo de esforço físico, químico, biológico, a gente precisa utilizar essa nossa moeda. Isso que já está estocado dentro de algumas células e a gente pode reutilizar através da ressíntese desse ATP. A gente vai chegar na ressíntese daqui a pouco. Mas o importante é que vocês entendam que o ATP ele pode se desfazer, né? Ele vai ser desfeito, na verdade, dentro dos processos de uso de energia, mas ele vai ser ressintetizado, ele vai ser reutilizado. Então, a função do ATP, armazenamento e fabricação de energia via respiração celular. Então, como a gente falou lá no metabolismo energético, toda vez que a gente fala de respiração celular, a gente está falando da utilização da glicose, na quebra dessa glicose, para transformar em ATP, para que a gente possa usar o ATP como fonte de energia, né? Então, respiração celular é quando a gente fala para os animais e fotossíntese quando a gente fala do mundo vegetal, tá? Se alguma questão, alguma prova vier perguntar quais são as fontes de energia que você conhece, as principais fontes de energia de via metabólica, basta falar. A respiração celular vai quebrar a glicose e transformar em ATP para uso de energia. E a fotossíntese,
que vai fazer com que a captação da luz solar acesse as plantas e através dos cloroplastos as plantas geram ATP, tá? Então essa é um exemplo mais básico de duas vias de formação de ATP ou de uso de estoque de energia. Isso para consumo imediato, tá? Removendo o fosfato da célula, vejam bem aqui, ó, daqui a pouco eu vou chegar aqui. Removendo o fosfato da célula, libera-se energia química para processos químicos, mecânicos, elétricos, osmóticos, luminosos, etc. É essencialmente para uso imediato. Então, a gente tem aqui mais uma vez a adenina, né? A gente tem aqui o grupamento adenina, a ribose e o trifosfato. 3 átomozinhos de fósforo ligados a uma cadeia aqui de oxigênios, tá? Então, quando um fosfato se separa, a gente chama esse fosfato agora de fosfato inorgânico. A separação dele, quando ele rompe aqui uma dessas camadas, uma dessas ligações, ele gera energia. Ele solta essa energia para a célula. No caso, a gente está falando aí de qualquer tipo de célula que nós tivermos no nosso corpo e, né, como a gente está falando de educação física, a gente pode imaginar e fazer certas ligações ou analogias para que vocês entendam melhor, tá bom? Então, um fosfato se separa, ele gera energia, e aí o que acontece? A célula agora vai ter ali liberada o ADP, porque um fosfato saiu, foi caçar assunto, foi ter uma outra função que daqui a pouco ele vai ser captado novamente, só que agora a gente não tem mais ATP, a gente tem ADP, adenosina difosfato. Tem a mesma adenina com ribose, que vira uma adenosina, e aí a gente tem aqui duas moléculazinhas de fosfato inorgânico. Aliás, o fosfato unido ele é orgânico, mas quando separa ele é inorgânico. Então, adenosina de fosfato, tá legal? Agora, como vocês viram anteriormente, quando esse fosfato se une novamente à molécula, essa molécula de fosfato, ela volta a ser estocada dentro das células ou das mitocôndrias, tá? Então, quando ela se junta, ela absorve energia e aí ela tem a capacidade de estar preparada para utilizar essa energia no sistema que ela estiver engajada, no sistema que tiver a demanda, tá legal? Então, quando ela se separa, ela gera energia e quando ela se junta, ela acumula, ela tem essa energia por conta dos elétrons que estão aqui nas camadas dos fosfatos, desse grupamento fosfato. Tudo bem? Então, a mitocôndria, essencialmente, é responsável por muitos processos catabólicos, ou seja, catabólico porque ele vai romper alguma coisa, ele vai diminuir o tamanho daquela coisa, fundamentais para a obtenção de energia para a célula, como a oxidação de ácidos graxos, ou seja, se ela quebra as moléculas, as células, as moléculas de gordura, se ela quebra a molécula de gordura para utilizar como fonte de carboidrato, ela vai estar fazendo um tipo de catabolismo para se ter fonte de energia e ter mais ATPs. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, a mesma coisa, tá? Se você continuar fazendo a ressíntese do ATP através do acetil-CoA, através de formas diferentes de captação do seu ATP e até da cadeia respiratória, a cadeia respiratória é o momento aeróbio de uma corrida. Você não gasta o ATP tão intensamente no começo, mas você vai ter mais quantidade de ATPs porque você vai utilizar do glicogênio que está contido dentro da sua célula, dentro do seu fígado. A gente vai chegar lá mais para frente. Elas atuam como alarmes moleculares quando as células estão expostas ao estresse ou a substâncias químicas que podem danificar o DNA, como a quimioterapia. Então, a mitocôndria é importantíssima porque ela também avisa o que está acontecendo de certo ou errado dentro de um grande sistema, tá? O que vocês vão ver agora, né, é que existem enzimas que quebram e enzimas que reconstituem o ATP, tá? Então, quando a gente está aqui, vamos usar esse exemplo aqui para vocês darem, ó. Então, pensem comigo, lembrem-se,
quando a gente fala de sintase, né, ou de síntese, ou de síntese, a gente está falando de criação, né, de geração, algo que a gente não vai falar que é espontâneo, porque nada se cria, tudo se transforma. Mas algo que tem uma síntese significa que ela está sendo criada, ela está sendo juntada, está no momento de anabolismo, né? Agora, quando for esse sufixo ase, numa grande maioria, nesse caso que a gente está falando da ATPase ou ATPase, a gente está falando de uma outra molécula. A ATP sintase é uma molécula, é uma enzima, me desculpem. A ATP sintase é uma enzima. A ATPase ou ATPase é outra enzima. A sintase constrói, a ATPase destrói, tá? Prestem atenção nisso daqui. Então, dando exemplo aqui para vocês, a gente tem o ATP. Quando a gente vê que isso daqui se rompe, ela só vai ser rompida, ela só será rompida porque a ATPase, ela rompe essa ligação de fosfato, do fosfato, ela rompe. A ATPase, ela rompeu, o fosfato fica livre, ele vira um fosfato inorgânico, ele some, vai caçar assunto. Aí a gente tem aqui um ADP, ok? A gente tem um ADP de fosfato. O que vai juntar aqui, ó, o fosfato inorgânico novamente a essa molécula de ADP vai ser aquela enzima chamada ATP sintase. Então aqui nessa união aqui entre o fósforo e esse ADP vai acontecer vai ter uma ATP sintase que vai unir ele, transformando novamente num ATP. Aqui vai acontecer um ATPase que vai romper, ok? E esse ciclo continua. Aqui a gente tem o ADP, aqui a gente tem o ATP. Quem vai separar essa molécula de fosfato? ATPase. Quem vai unir? ATP sintase. Tá legal? Agora eu vou colocar aqui um videozinho para vocês. A maioria dos seres vivos, eles precisam de energia. E para encontrar esse tipo de energia, eles vão encontrar, como nós falamos antes, dentro das células através da mitocôndria, né? Os principais criadores do ATP. A adenosina trifosfato, lembra? Ela é um carregador de energia. Sempre, ela vai explicar para a gente que quando nós comemos, quando nós temos a nossa dieta, a gente vai gerar energia e essa energia vai vir sempre do ATP. Esse ATP vai gerar energia e esse é o ciclo que vive se refazendo. Adenosina, na verdade aqui adenina, ribose ou pentose e 3 fósforos, né? Ou 3 fosfatos. A ligação entre os fosfatos é altamente energética, ela quer muito se separar. Então, quando você separa, você gera muita energia, você faz com que aconteça quase como se fosse uma bomba ali dentro da célula. Então, sempre que a célula precisa de uma atividade, vai ser dessa maneira que a gente vai ver acontecendo. Então, para você unir novamente, é quando vem aquele processo da ATP sintase. Aí o fosfato inorgânico volta a se unir e a gente tem esse ciclo. Então, da comida, a gente recebe energia, a gente forma o ATP, entra o ATPase, solta um fosfato inorgânico e a gente tem o ADP. Então, esse ciclo, ele vive se repetindo. Vamos lá. Sobre a localização, tá? A gente vai encontrar os ATPs no citoplasma, nas mitocôndrias e nos cloroplastos, tá? Quando a gente encontra os ATPs no citoplasma, a gente vai ter ali
né, no geral, a gente vai ter os processos de glicólise, né, que é a quebra das glicoses. Quando a gente encontra nas mitocôndrias, que são as organelas celulares geralmente responsáveis pela respiração celular e conversão da glicose em energia, reutilizando ainda através dos processos químicos. E o cloroplasto, como vocês entendem, é via fotossíntese, que são nos vegetais, são nas plantas. A gente tem aqui, né, aliás, a gente está com 3 exemplos aqui das estruturas da mitocôndria. A gente tem uma célula ali em cima e 2 imagens de mitocôndrias. A mitocôndria contém as membranas exteriores, tá? Então aqui, ó, essa camadinha externa é a membrana exterior. E as interiores, compostas de bicamadas fosfolipídias e proteínas. Então, elas são feitas, né, de um fósforo e gordura, né, fosfolipídica, e de proteína. Ela também, por isso que é importante, como a gente falou na aula anterior ali da metabolismo energético, que a gente precisa ter uma alimentação bem composta, bem variada, para que a gente tenha todos aqueles micro e macronutrientes, porque são eles quem formam todas essas pequenas e minúsculas estruturas. As 2 membranas, né, a membrana externa e a membrana interna, que são essas membraninhas aqui que são todas cheias de vilosidades, as 2 membranas elas têm propriedades distintas. Devido a essa organização de dupla membrana, existem 5 compartimentos distintos dentro da mitocôndria. Opa! Então, a gente tem a membrana mitocondrial externa, a gente tem o espaço intermembranar. O espaço intermembranar é isso daqui, assim, entre a externa e a interna, a gente tem um espaço que não tem contato com a parte da matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial, que é essa parte bem de dentro, não faz essa comunicação direta. Ela faz a comunicação, mas é de modo, vamos dizer assim, eles fazem a comunicação, mas a comunicação por outra via, é uma via distinta que a gente vai entrar mais para frente também. A membrana mitocondrial interna, o espaço das cristas, formado por invaginações da membrana interna. Essas invaginações são essas vilosidades aqui, tá? São essas curvinhas que tem dentro da membrana interna. E a matriz mitocondrial, que é o espaço dentro da membrana interna. Bom, existem alguns problemas que a gente vai falar sobre isso quando vocês entenderem o que é o sistema glicolítico, quando vocês entenderem o que é o sistema glicolítico oxidativo, tá? Eles geram muitos radicais livres, né? Geram muitas moléculas de hidrogênio livres que podem se combinar com outras células e acabam criando problemas genéticos ou destruindo o DNA das mitocôndrias, né? Se você faz muito esforço, falando bem básico assim para vocês, se você faz muito esforço e você não faz a recuperação ou a eliminação desses radicais livres, eles podem se acoplar, eles podem se unir por conta do número de elétrons, né, a carga negativa que eles têm dentro do nosso sistema, dentro do nosso organismo, eles se juntam a outras organelas e eles acabam oxidando essas organelas, eles acabam meio que levando elas à apoptose acelerada, né, que é a morte celular mais rápida do que o normal. E aí, esses radicais livres, que são átomos ou moléculas que contêm um número ímpar de elétrons na sua última camada eletrônica, e devido a este não emparelhamento, ou seja, devido a ele não ter alguém que seja compatível, eles são muito instáveis e têm alto poder reativo. Então, essas moléculas são liberadas pelo metabolismo do corpo com elétrons instáveis e reativos, podendo conferir doenças degenerativas de envelhecimento e morte celular. Então, já tem um monte de estudos provando a possibilidade de se desenvolver o mal de Parkinson e o de Alzheimer, né? Então, quem acaba tendo mal de Alzheimer perde a memória, porque afeta diretamente os neurônios que estão no cérebro. E afeta também
as unidades neurais, né, da movimentação do cérebro também, que causa essa coisa do mesencéfalo normal. Ó, aliás, esse é um mesencéfalo normal, esse é um mesencéfalo com Parkinson. Ele cria uma rigidez, ele não tem mais as mobilidades que tinham antes em várias estruturas. E aí a pessoa começa a ficar, como eu posso dizer para vocês, ela começa a tremer, porque ela não tem mais o controle normal do que eram os seus gestos motores, do que era o seu controle proprioceptivo. E aí eu queria deixar uma discussão para a gente falar um pouquinho mais adiante, né? Vocês aprenderam um pouco dos carboidratos, que são açúcares, dos lipídios, que são as gorduras, e dos aminoácidos, que são as proteínas, né? Depois eu vou lançar uma discussão para vocês, tá? Então, só uma curiosidade para a gente falar mais para frente. Uma molécula de glicose quebrada, ela pode transformar-se em 38 moléculas de ATP, tá? Quando a gente chegar lá no sistema glicolítico, oxidativo ou aeróbio, vocês vão ver como que é vantajoso, né? Como que é vantajoso a gente entrar nesse sistema, nessa via glicolítica, caso uma pessoa queira, por exemplo, perder peso ou combater a diabetes. É muito interessante que a pessoa entre nesse sistema glicolítico para que ela quebre as moléculas de glicose, porque você quebrando moléculas de glicose, você diminui a taxa de açúcar que fica livre no sangue, diminui a hiperglicemia, né, dessas pessoas diabéticas, e naturalmente você faz com que a pessoa entre num estado de equilíbrio, né, de homeostase, quando a gente está falando de alguém que pode ter problemas com as taxas de açúcares muito altas. Tá? A gente vai aprender nas próximas etapas o que é a glicólise, o que é o ciclo de Krebs, a cadeia de transporte de elétrons. Então, agora a gente vai entrar no primeiro sistema, né, o primeiro sistema de energia que a gente utiliza do ATP. Vocês aprenderam o mais básico de todos, que é o ciclo do ATP, a coisa mais simples é o ciclo do ATP. Agora vocês vão entender o que é a ressíntese desse ATP. Vamos lá. O sistema anaeróbio porque a gente não utiliza de oxigênio, tá? Não utilizamos de oxigênio, então ele é anaeróbio, tá bom? Ele é anaeróbio. Então, sempre que a gente não utiliza de oxigênio, é um sistema anaeróbio. Sempre que a gente utiliza de oxigênio, é aeróbio, tá? Então, vamos lá. Então, no sistema anaeróbio alático, significa que é um sistema de utilização de energia sem a participação do oxigênio, por isso anaeróbio, e alático, porque a gente vai utilizar energia e não vai produzir o que a gente conhece como ácido lático. Por isso ele é alático. Tá legal? Então, esse sistema é conhecido também como sistema ATP-CP, ATP, adenosina trifosfato, creatina fosfato, tá? Vai entrar agora uma molécula chamada creatina fosfato nesse sistema. Ou a gente pode chamar esse sistema também de sistema fosfagênico. E o curioso é que esse sistema, essa moeda de energia nesse sistema anaeróbio alático, ele vai durar de 8 a 10 segundos nessa reserva de ATP-CP. Tá? Então, que provas que eu tenho, ou que exercícios, que movimentos esportivos nós temos que duram de 8 a 10 segundos? A gente pode falar aí as provas de velocidade curta, né, como 100 metros rasos. O maior exemplo dos 100 metros rasos é que os atletas, eles estão parados, esperando o comando. Quando o árbitro dá o comando do tiro, eles correm o máximo de velocidade possível. Quando eles chegam ali aos seus 7, 8, 9, talvez 10 segundos, caso seja muito treinado o atleta ou a atleta, acontece a partir dos 10 segundos o decréscimo ou a desaceleração. Essa desaceleração do atleta não é porque ele quer diminuir a velocidade da corrida dele. Ela acontece naturalmente justamente porque não tem mais ATP-CP livre no corpo para que ele continue fazendo o seu esforço
ao 100% com aquela capacidade ou com aquele rendimento, como eles tiveram nos primeiros 8 a 10 segundos. Tá legal? Então, é mais ou menos como se a gente tivesse que segurar alguma carga. Imagina que a gente está chegando do mercado. A gente pegou 5 sacolas numa mão, mais 5 sacolas na outra mão, e a gente vai tentar segurar essas sacolas aí o máximo de tempo possível, ou a gente vai tentar trazer todas essas sacolas aí para dentro de casa. Esse ATP que você vai utilizar, esse sistema que você vai utilizar, em que você consegue segurar essa sacola praticamente do seu carro, do táxi, do Uber, até conseguir entrar dentro de casa, demorou aí uns 8 a 10 segundos. Quando passa desses 8 a 10 segundos, é quando a gente não consegue ficar mais segurando. A gente vai entrar agora em outro sistema, um sistema que cansa mais, gera o ácido lático, né? Passou de 15 segundos, a gente começa a criar ácido lático. É o sistema anaeróbio ainda, não tem a utilização do oxigênio nesse sistema de energia, mas se passa dos 10 segundos, a gente começa a utilizar aí um outro sistema, que é o sistema glicolítico anaeróbio lático. Tá legal? Então, aqui é o sistema fosfagênico, e quando a gente fica mais do que 10 segundos, já entra no sistema glicolítico anaeróbio lático. Esse é um exemplo bem simples para que vocês entendam, tá? Aqui a gente tem o máximo de energia utilizada, né? Isso aqui é o máximo de energia utilizada por uma pessoa. Então, aqui é o zero de energia, aqui é o máximo de energia demandada. Preciso utilizar o máximo de energia possível para fazer algum exercício, para fazer algum esforço, para fazer alguma prática. Então, quanto maior essa linha aqui de máximo de energia utilizada, significa que eu demando fazer o máximo de força possível. E aqui é o tempo que eu consigo resistir a essa máxima energia que eu estou gastando, tá? E aqui, ó, as cores dessas linhas, elas vão demonstrar para a gente qual é o sistema que vai estar sendo recrutado. Então, essa linha aqui, ó, a linha laranja, até 2 segundos, qual que é o sistema que a gente vai utilizar? É o sistema básico ATP, é o sistema de adenosina trifosfato apenas, é o que a gente tem apenas estocado ali. Só vai durar 2 segundos. Mas essa linha aqui, ó, é a intensidade do exercício. Você quer correr o mais rápido possível para fugir, por exemplo, de um leão. E o leão, ele vai ir atrás de você. Você vai sair correndo o mais rápido possível e por um certo tempo você vai resistir essa força que você tem, porque você tem um estoque de energia, mas você não vai manter o máximo de energia que você estava tendo, porque a sua energia vai acabando e você vai mudar, você vai acabar passando por vários sistemas diferentes para que você consiga se manter vivo, para que você consiga se manter naquela atividade. Então, a linha azul é o sistema fosfagênico, né, que vai durar aí de 8 a 10 segundos, ou seja, você está fazendo exercício, passou 2 segundos, já acabou o seu ATP. Passou 5 segundos, você está ali no seu sistema fosfagênico. Passou de 10 segundos, já era. Você baixa muito a sua performance, você não consegue manter aquela velocidade de corrida que você estava mantendo para fugir do leão, mas você ainda consegue correr mesmo que devagarinho. Você já está passando aí pelo seu sistema glicolítico anaeróbio lático, que está produzindo ácido lático. Você já está sentindo aquele cansaço, aquela dor que a gente tem nas pernas quando você sobe muitas escadas ao mesmo tempo. Todo mundo já deve ter brincado disso, de subir vários degraus de uma escada, de uma escadaria, ou de um morro, de uma montanha, ou ficar correndo sem parar na água do mar. O que acontece? Tem uma hora que a perna fica pesada. Quando ela fica pesada ao ponto de algumas pessoas sentem até vontade de vomitar, é o sistema lático, é o sistema anaeróbio lático. Você está produzindo ácido lático porque o seu corpo está dizendo, opa, calma aí, para de fazer o exercício porque senão você vai entrar em colapso. E aí o que acontece? Quando você ainda precisa continuar gastando esse tipo de energia ao máximo, o seu corpo ele vai entrar num estado quase que basal, só não vai ser basal porque você teria que parar, mas ele vai entrar num estado de acomodação, que aí vai ser o sistema glicolítico aeróbio, tá? E depois vem o sistema oxidativo e tudo mais. Só que até lá, você precisa entrar no momento de estagnação, no momento
em que você consegue ainda fugir do leão, lembre-se, mas você não vai mais ter a mesma qualidade, a mesma velocidade que você teve no início. Então, a gente passou pelo ATP, que durou 2 segundos, passamos pelo ATP-CP, que durou 10 segundos, a gente vai entrar no sistema anaeróbio lático, vamos produzir ácido lático, vai doer as pernas, que vai até aí 1 minuto, mais ou menos, 60 segundos, mais ou menos. E aí, se passou disso, a gente entra no sistema glicolítico, aeróbio e o oxidativo, que vai ser mais para frente. Tá legal? Então, como que funciona esse processo? O sistema ATP-CP. O sistema anaeróbio alático, ou seja, sem ácido lático, representa uma fonte imediata de energia para o músculo ativo. As atividades que demandam muita energia durante breve período de tempo dependem basicamente dos ATPs desse sistema. O ATP está disponível por depender de poucas reações químicas. Ou seja, ele já está, essa moeda energética já está ali dentro do músculo, já está ali preparada para ser utilizada, que quando a gente precisar fazer algum tipo de força, ela já está pronta para ser utilizada. A gente vai chegar ali rapidinho. Sempre que as atuações do ATP forem realizadas no citoplasma ou ali no citosol, citoplasma e citosol, mesma coisa. Sempre que acontecer ali, vai ser uma reação, né, vai ser um sistema anaeróbio. Quando a gente utilizar do ATP dentro da mitocôndria, será então uma atividade glicolítica, a gente vai utilizar o sistema aeróbio, tá? ATP fora da célula, fora do núcleo, ou fora da mitocôndria, anaeróbio. ATP dentro da mitocôndria, aeróbio. Não requer oxigênio. E o ATP e a creatina fosfato, essa outra moléculazinha, já estão disponíveis. A creatina fosfato já está livre dentro ali da corrente sanguínea, já está disponível no músculo, já está disponível na célula, tá? Então, a creatina fosfato, ela gera de 80 a 100 gramas de ATP. Não representa reserva energética significativa. Vamos lá para a ressíntese do ATP. Vamos entender como é que funciona esse processo. Não precisa de oxigênio, certo? Por isso é anaeróbio, para fornecer energia e não produz lactato. Então, se não produz lactato, que é aquele ácido que faz doer as pernas, faz doer os músculos quando a gente faz um esforço máximo, se não produz lactato, é alático. Então, o organismo usará carboidrato, creatina, lipídio e proteínas para transformar em ATP. Então, tudo que a gente for comer, tudo que a gente tiver como fonte de substrato energético, em algum momento a gente vai transformar em ATP. Isso todo mundo já sabe. O ATP-CP, ou adenosina trifosfato, creatina fosfato, é chamado de creatina fosfato ou creatina fosforilada ou fosfocreatina. Qualquer um desses 3 nomes a gente pode utilizar, tá? Creatina fosfato, creatina fosforilada ou fosfocreatina. ATPase ou ATPase é a adenosina trifosfatase, tá? Ela vai atuar como catabólico, agente catabólico. Lembrem-se, ela vai quebrar o ATP, ela vai quebrar o ATP, não se esqueçam disso. ATPase vai quebrar o ATP. Aqui a gente tem a creatina quinase. Esse CK é a creatina quinase ou creatina fosfoquinase. Também atua como catabólico. Quem que ela vai quebrar? Se o ATPase quebra o ATP, quebra a molécula de fosfato, a creatina quinase, ela vai quebrar onde está aqui para mostrar para vocês, vai quebrar a creatina fosfato, tá? ATPase quebra ATP, creatina quinase quebra creatina fosfato. Tudo bem? São agentes catabólicos, mas esse catabolismo vai gerar energia. Sempre que a fosfocreatina ou creatina fosfato for utilizada ou usada, vai gerar creatina livre. Lembre-se, se a gente tem aqui, ó, creatina e fosfato, quando a gente quebra a creatina do fosfato, esse fosfato vai ser um fosfato livre e a creatina vai ficar livre também.
Depois vocês vão entender no sistema glicolítico anaeróbio lático para que a gente utiliza essa creatina. Então, a creatina vai ficar livre, mas ela vai ter uma ressíntese também, assim como esse fosfato inorgânico vai entrar no ciclo do ATP, tá bom? Então, a creatina é a união de glicina, arginina e metionina. O ATP é completamente restaurado em 3 minutos, tá? Imagine, se você quebrou um ATP, você vai poder reutilizar ele só depois de 3 minutos. Então, o subproduto do ATP-CP, né, ou seja, subproduto é se a gente for quebrar ou construir, né, seja desmembrando o ATP ou ATP-CP, ou montando ATP ou montando a creatina fosfato, vai ser sempre o calor, tá? Então, não à toa, os atletas, quando estão em processo de treinamento, a gente vai ver os atletas ou os animais gerando calor. Mais uma vez, vamos ver aqui o exemplo do ciclo do ATP, só que agora com o CP, ou com a creatina fosfato, tá? Então, a gente tem aqui um ATP, a gente vai quebrar o ATP com liberação de energia. Se a gente quebra o ATP, quebrei o ATP, uau! Quem é que quebra o ATP? É a ATPase. Se a ATPase quebrou, a gente tem aqui na linha de baixo um ADP, adenosina difosfato, mais fosfato inorgânico. E, inicialmente, esse é o ciclo do ATP. Se eu quiser que eu junte, que eu faça novamente esse ADP virar um ATP, eu vou ter que aqui ter um ATP sintase, para unir um fósforo inorgânico a esse ATP. Então, a ATP sintase vai unir o ADP ao fósforo inorgânico e gera novamente um ATP, tá? Nessa ressíntese de ATP, vai ter, então, absorção de energia para que a gente possa utilizar caso o corpo necessite, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter livre no nosso corpo, dentro da célula muscular, dentro dessa demanda, a gente vai ter a creatina fosfato. Essa creatina fosfato ela vai estar livre e ela vai se unir dentro dessa cadeia de ATP. Só que a gente vai ter o estímulo da creatina quinase, que também vai estar livre, vai estar ali preparada dentro da célula, para quebrar a creatina fosfato. Então, a creatina quinase, ela quebra a creatina fosfato em uma molécula de creatina livre e uma molécula de fosfato inorgânico também. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter creatina livre, fosfato inorgânico livre, e aí, caso o ATP precise, o ADP ou o ATP precisem de fosfato inorgânico, a gente vai ter aqui agora esse fosfato livre para recomeçar e continuar todo esse processo do ATP creatina fosfato. Tudo bem? Então, vou mostrar aqui para vocês. Opa, volta. Peraí. Vamos lá. Bioenergética. Bioenergéticas são as fontes de energia para as unidades musculares. Se encontrarmos ATP no citoplasma ou no citosol, saberemos que é uma reação anaeróbia, tá? Se o ATP está no citoplasma, lembre-se, se ele está no citoplasma, ou também conhecido como citosol, a gente sabe que é uma reação anaeróbia. Se nós encontrarmos o ATP na mitocôndria, se o ATP está na mitocôndria, a gente sabe que é uma reação aeróbia, tá? Então, ATP mais actina e miosina. Actina e miosina são unidades que estão dentro dos sarcômeros do músculo. Então, ATP mais ação muscular na presença de cálcio é igual ao momento de contração. Tudo bem? A gente representa isso daqui com ADP, adenosina difosfato, mais um fosfato inorgânico, e a actomiosina, que é o momento que a gente relaxa o músculo, a gente afasta
a actina e a miosina, tá legal? Então, obtemos cerca de 30 kJ por hidrólise de ATP. Então, uma hidrólise de ATP a gente gera 30 kJ, que é a unidade de medida para força, para energia. Né? Se a gente quer saber quanto que a gente consegue fazer de energia, de força num exercício, aqui a gente tem 30 kJ quando a gente quebra um ATP. Agora, quando a gente tem um ATP-CP, a gente tem ali 41 kJ. Por isso é importante que a gente tenha creatina fosfato livre nas células, porque geralmente a gente tem 5 a 6 vezes mais creatina fosfato do que o ATP. Então, se a gente precisa fazer um exercício de alta intensidade, como uma prova de 100 metros, ou fugir, por exemplo, de um leão, fugir de alguma coisa que nos cause um transtorno ou medo, a gente tem aí cerca de 10 segundos, porque a gente tem, né, esse tanto de creatina fosfato que se acopla, que se une junto do ATP, dando então essa capacidade de fazer mais trabalho, de gastar mais energia nesse processo. Tá legal? Então, resumidamente, né, a gente tem aqui um ATP, a gente vai fazer um treinamento, ou vai trabalhar, ou vai falar, por exemplo, a gente está gastando energia. Quando a gente gasta energia, esse ATP ele vira um ADP, né? Agora, através da respiração celular e tudo mais, a gente vai precisar novamente, vai entrar glicose, a gente vai se alimentar, vai entrar oxigênio, a gente vai ter a respiração celular. E quando a gente fala de respiração celular, vocês não podem se esquecer. Falou de respiração celular, a gente está falando de entrada de substrato energético, quebra desse substrato energético em glicose, utilização dessa glicose como fonte de energia para transformar em ATP, para que a gente possa novamente ter uma base de energia aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um bem bolado novamente aqui para vocês. Então, no sistema anaeróbio alático, né, no sistema anaeróbio alático, não é um processo que não precisa de oxigênio para fornecer energia. Ele não produz lactato. Esse organismo ele usa carboidrato, creatina, lipídio, proteína para transformar em ATP, tá? Então, o ATP-CP, que é a creatina fosfato, ele vai ter uma ação, né, da creatina quinase, que vai quebrar a creatina fosfato, vai acontecer todo esse processo da utilização desse fosfato livre para uma nova molécula de ATP-CP ser utilizada, para ser refeita, e aí a molécula, a enzima ATP sintase vai entrar novamente para unir, né, esse fosfato junto daquele ATP, tá? Então sempre vai acontecer isso. O ATP-CP, o ATP, adenosina trifosfato, creatina fosfato, vai utilizar da creatina fosfato como primeira fonte de energia, vai quebrar a creatina a creatina quinase, vai quebrar o CP, vai quebrar a creatina fosfato, o fosfato livre vai se preparar para se acoplar a qualquer outro ADP que já está sendo utilizado como primeira fonte de energia. Essa é a ideia. A ideia é que a gente utilize. Deixa eu ver onde está aquela imagem. Aqui. A ideia é que sempre que tiver um fosfato livre, ele seja reutilizado em qualquer ADP que está precisando dessa ressíntese, dessa renovação dele. Tudo bem? Então, o ATP ele é um potencial energético, ele libera íons de fosfato para gerar energia, e é sempre que a gente estiver falando aqui da quebra do ATP ou da quebra do ATP-CP, a gente está falando em situação de hidrólise, tá? Em situação dele estar sendo quebrado juntamente com a água, tá legal? Então, o ATP, se ele estiver acontecendo no citosol ou no citoplasma, ele vai ser uma reação anaeróbia. Se o ATP estiver acontecendo, né, o seu ciclo dentro da mitocôndria, a reação vai ser aeróbia. Tá legal? Eu acho que é isso, pessoal.
Sobre o ATP, aliás, sobre o metabolismo anaeróbio, alático, esse é o resumo que vocês precisam entender, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui, é fácil de entender, vocês conseguem ver que até 2 segundos é o sistema ATP, até 10 segundos é o sistema ATP-CP ou sistema fosfagênico, até 1 minuto é o sistema glicolítico anaeróbio lático, porque vai criar ácido lático, e após isso é o sistema glicolítico aeróbio e o sistema glicolítico oxidativo, tá? Então, os maratonistas, por exemplo, os atletas que são resistentes, eles só vão trabalhar aqui, ó, no sistema aeróbio. Quem for velocista de 100 metros vai trabalhar só nesse aqui, no ATP e no ATP-CP. Quem for atleta de mais do que 100 metros, for um atleta, por exemplo, de 400 metros rasos, que a prova vai demorar aí entre 40 e 50 segundos, eles vão estar trabalhando aqui, ó, nessa faixa do sistema anaeróbio, né, do sistema glicolítico anaeróbio lático. Tanto que vocês vão ver, um atleta, quando termina a prova de 100 metros, eles terminam sorrindo, felizes e tudo mais. Os atletas que terminam as provas dos 400, eles caem no chão, eles sentem muita dor e acabam, alguns até chegam a desmaiar. Tá legal? Bom, na próxima aula, a gente vai falar do sistema anaeróbio lático e do sistema glicolítico aeróbio, tá legal? Essa aula aqui, eu acredito que vai ser a mais longa de todas, então eu acho que eu vou fazer só a do lático na próxima, e depois eu pego esses dois sistemas glicolíticos, aeróbio e oxidativo, numa aula apenas, tá legal? Nesse sistema anaeróbio lático, só para vocês entenderem, ele também é conhecido como sistema glicolítico anaeróbio, tá? Então a gente vê aqui as pessoas se matando, né, na academia, e a gente dá continuidade nessa aula aqui na nossa próxima chamada. Tá legal? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. E o que a gente falou hoje foi sobre o sistema o ciclo da ATP e o ciclo do ATP-CP. Tá legal? Não se esqueçam. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem. Tá legal? Então é isso. Valeu!